Voltamos aqui com o nosso Amigos do Futebol, no canal 8 da NET Campinas e também em Indaiatuba, ao lado do Paulo Santana, do Grupo RAC, Correio Popular, Diário do Povo e Jornal Já, e ao lado do Carlinhos, zagueiro do Red Bull Brasil, que disputou a final da Copa Paulista, acabou empatando com o Paulista da cidade de Jundiaí, e ficando na segunda colocação. O Paulista vai para a Copa do Brasil de 2011 e o Red Bull que vai disputar a Série A2 ao lado do Guarani no próximo ano de 2011. Mas vamos falar um pouquinho do futebol de Campinas, esse lado que não é lá essas coisas, a Ponte Preta não conseguindo subir, o Guarani caindo de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos conferindo então como é que ficou a rodada deste final de semana da Série B do Campeonato Brasileiro. Os resultados do final de semana da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta, o Santo André venceu o Náutico 1-0, Duque de Caxias 1, Asa também 1. Os resultados do sábado, Ponte Preta 0, América de Minas também 0, Vila Nova 2, São Caetano 1, Figueirense 4, Paraná 2, Bragantino 2, Bahia 0, Sport 1, Portuguesa 2, Curitiba 2, Guaratinguetá 3, Ipatinga 2 e Casa 2, América de Natal 1, Brasiliense 2. A classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, Curitiba com 71, segundo, Figueirense 67, em terceiro, Bahia 65. Em quarto, América de Minas Gerais, 63. Os 4 subiram à primeira divisão, o grupo elitizado do futebol brasileiro. Caíram para a Série C, Brasiliense, 46 pontos. Santo André, 43. Ipatinga, 41. América de Natal, também 41. A Ponte Preta ficou na 14ª colocação, com 48 pontos. Bom, aproveitando aqui a presença do Paulinho Santana, e falando da Série B, e falando da Ponte Preta, a Ponte iniciou a competição e todo mundo com a expectativa de que a Ponte iria chegar entre os 4 primeiros e voltar ao Campeonato Brasileiro do Grupo Elitizado. Ô Paulo, onde é que residiu a principal dificuldade da Ponte? Já que a Ponte contratou o Jorginho, teve pós-Copa do Mundo uma grande reabilitação e depois acabou caindo e quase, nas últimas rodadas, tendo aí questionado a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que principalmente a Ponte faltou elenco. A Ponte tinha um time de 11, 12, 13 bons jogadores, que a partir do momento que esses jogadores já começaram a se machucar, porque teve um trabalho muito forte também de preparação física para aquela arrancada pós-Copa, que aí o time voou em campo. Depois, os jogadores começaram a se machucar, Leandro Silva, Ivo, Reis, William, jogadores importantíssimos para o elenco da Ponte que acabaram se machucando e ficando ali 3, 4 rodadas fora, e cada vez que um deles saía, o time despencava, e foi isso que aconteceu, porque não tinha peça de reposição, não tinha reserva. O elenco da Ponte Preta, por exemplo, não tinha um meia de armação na reserva, ou era o Ivo ou não era mais ninguém. Porque contar com o Moacir, contar com os jogadores que estavam ali, infelizmente, eu acho que o grande defeito da Ponte foi a falta do elenco, a montagem do elenco. E aí, a montagem do elenco é a responsabilidade da diretoria. A diretoria de futebol não funcionou, infelizmente, e aí que tá se falando muito em muitas mudanças dentro da Ponte Preta, que realmente precisa ser feito. O time foi bem montado, o Jorginho fez um bom trabalho, conseguiu unir o grupo dentro de um objetivo, mas no fim, a hora que faltou as peças, infelizmente, o time não correspondeu e fez o retorno ridículo. Simplesmente um time que em 19 jogos consegue 13 pontos, consegue perder 27 pontos, 28 pontos em casa, é um absurdo, infelizmente. Tá, muito bem. Agora, falando do aspecto de ano de 2011, a Ponte vai ter que enfrentar esse Campeonato Paulista que já começa no mês de janeiro, né? O objetivo principal da Ponte é uma classificação, já que houve uma mudança e 8 times se classificam. O objetivo principal é uma possibilidade de classificação entre os 8 primeiros, né, nesse turno inicial,
ou o objetivo principal é a permanência na Série A1? Qual é a cabeça que deve ter o torcedor? Eu não posso concordar que a Ponte Preta entre num Campeonato Paulista pensando em permanecer. Pela grandeza, pela história, até pela condição financeira que a Ponte Preta tem, eu acho que a Ponte Preta tem que pensar no mínimo de estar entre os 8. Chegar a um título, um vice-campeonato como aconteceu em 2008, seria ótimo. Mas, para a Ponte Preta, ela tem que pensar obrigatoriamente a estar entre os 8, no mínimo. Menos do que isso, eu acho que seria muito pouco para a coletividade pontepretana e para Campinas e para a grandeza da história da Ponte Preta. Não me cabe pensar uma coisa desse tipo. Carlinhos, deixa eu aproveitar a sua presença aqui. Você hoje que é jogador do Red Bull Brasil, leva a sua experiência, está com 36 anos, mas nasceu no futebol de Campinas, conviveu e convive no futebol de Campinas. Na sua cabeça, o que leva qual é o aspecto que pode levar o futebol de Campinas, que já disputou jogos disputando o campeonato? O Guarani chegou a ser campeão em 78, a Ponte Preta disputou várias e várias finais. O que leva o futebol de Campinas a estar hoje disputando por baixo? Quer dizer, vamos ver quem é menos pior dentro das devidas competições que estão disputando. É falta de estrutura, falta de dinheiro. Você hoje que está numa equipe estruturada como clube empresa, que é o Red Bull. Qual é o pensamento que você tem em relação a isso? Eu acho que a má administração ao longo dos anos acaba se tornando como se fosse uma bola de neve. Ela começa pequenininho, o pessoal vai, não, tá pequeno ainda, deixa assim. Só que aí vai deixando de lado e na hora que vê o rombo é tão grande que você não consegue administrar isso. E aí, às vezes, as pessoas que acabam entrando para tentar melhorar alguma coisa, elas chegam e falam assim, pô, isso daí não é coisa minha, então que o próximo que vier que pegue. É meio complicado isso, porque aquele rombo vai estar sempre ali, e na hora que você precisa, como eu escutei o Paulinho falando, pessoal, que acompanha muito a Ponte Preta, e eu acho que o problema com o Guarani foi o mesmo. Tinham poucos jogadores de alto nível, e os que estavam na suplência, às vezes não conseguiram alcançar o mesmo nível desse jogador. E num campeonato longo como é o brasileiro, tanto da A como da B, você não pode contar apenas com 13, 14 jogadores. Você tem que ter no mínimo uns 18 a 20 jogadores nessa rotatividade para que se consiga fazer que a equipe mantenha um nível de excelência bom para alcançar os pontos. O Guarani antes da Copa estava bem, e eu achei que daí precisava dar um gás no time, não tinha dinheiro para isso por causa desse rombo que eu te falei, e o mesmo a Ponte, que ela conseguiu dar um gás, só que ela não conseguiu manter na reta final. Eu falo até por experiência própria que eu em 2008 no Vila Nova vivi situação semelhante. Nós estávamos com um time onde estávamos 9 pontos na frente do Avaí, quando o Corinthians também estava na Série B, e acabamos que a gente não nos classificamos e o Avaí foi o segundo colocado. Então, também porque tínhamos um elenco onde tínhamos 13, 14 jogadores, e aí começou contusão, suspensão, você tira 4 jogadores de uma espinha dorsal, os outros entram, o time ele pode até se reengrenar de novo, mas é muito difícil isso acontecer. O Paulinho, você que acompanha o dia a dia do futebol de Campinas, mas acompanha mais de perto, inclusive, o time pontepretano, isso é papo de rua, papo de torcedores. Até que ponto pode ter influenciado essa atitude da diretoria em relação ao goleiro Eduardo Martini? Isso contagiou o elenco, isso deu problema, quer dizer, o pessoal falou, pô, não era hora de fazer isso, o Eduardo Martini é um goleiro que tem uma certa experiência, é líder da equipe. Isso acabou influenciando no rendimento
da equipe nessa reta de chegada onde a Ponte poderia estar perfeitamente entre os 4 primeiros? Talvez para terminar entre os 4, eu acho que seria um pouco mais difícil, mas que o afastamento do Martini atrapalhou o elenco, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida porque os jogadores mesmo, principalmente jogadores, William, Ivo, próprio Léo Oliveira, jogadores que são os líderes, os cabeças do elenco da Ponte, eles sentiram muito isso. Eles se sentiram traídos. É até complicado a gente falar, mas teve jogador que chegou para mim e falou: por que eu vou me doar se eles fizeram isso com o Martini? Quem disse que eles não vão fazer isso comigo daqui a pouco? Então cria-se um problema muito grande no elenco, porque os jogadores se sentiram traídos. Eles não sentiram firmeza em quem deveria mandar força para eles. Se a situação não estava boa, o elenco estava caindo de produção, estava caindo de rendimento, eles esperavam o quê? A torcida tudo bem, o torcedor é passional, ele ama o time, ele quer ver o time ganhando. Agora, quem tinha que dar o respaldo para eles era a diretoria. Era chegar a comissão técnica e falar: não, fica tranquilo que com o apoio nosso vocês têm. O que eles fizeram? Primeira coisa que teve: esse aqui é o culpado. E tirou o jogador. E não era isso. Até porque o Martini é uma grande pessoa, um excelente caráter, uma pessoa que todas as vezes que a gente conversou com ele, sempre se mostrou uma pessoa solícita, inteligente, educada e um trabalhador. Se estava jogando bem ou se estava errando, aí é outra história. É mais fácil, você tira ele, coloca o outro e deixa ele no banco, não afasta do elenco. O cara jogou 58 partidas como titular, todas as partidas. De um dia para o outro ele não serve nem para ficar no banco de reserva. É muito estranho isso. E no futebol, a gente que vive um pouco, eu joguei um pouquinho quando era mais garoto também, se você vê trairagem, a trairagem no futebol ninguém perdoa. Bom, Carlinhos, você hoje é um jogador de 36 anos, é um líder da equipe do Red Bull Brasil. Existe dentro do futebol, não vamos falar de sacanagem, né, do jogador de futebol, mas assim... Até porque quem se mancha de sacanagem aqui no programa é o Zaiman, né? O Zaiman é que no próximo ele vai estar presente. O que eu queria saber de você é o seguinte: existe esse contágio do lado positivo e o contágio do lado negativo também, que acaba influenciando dentro do campo? Com certeza. A gente até falava de um elenco com 20 jogadores do mesmo nível, porque o problema maior é manter esses 20 jogadores motivados. Porque o que vale a cultura do futebol brasileiro, os melhores são os 11. Os 11 que estão ali são os feras, o time está ganhando porque eles são bons, não sei o quê. O cara que está fora, isso é vaidade do ser humano, ele quer jogar. Só que se o cara compra a briga, que fala: não, porra, ele está jogando ali, eu preciso estar melhor que ele. Mas eu coloquei na minha cabeça, depois que eu passei esse perrengue aí da seleção, que eu achava que eu era o cara, eu não aceitava ficar no banco, eu não gostava. Então, só que a partir do momento que eu tomei umas pancadas, eu comecei a pensar assim: se ele está jogando, ele tem que ser o melhor zagueiro do mundo. Porque se eu sou reserva dele, eu sou reserva do melhor zagueiro do mundo. Porque se ele for o pior zagueiro do mundo, onde eu tô? Quem sou eu? Entendeu? E eu acho que é esse senso de profissionalismo que precisa ter. E se tem um jogador que pensa existe, que o jogador, por vaidade pessoal, quer jogar, acaba torcendo contra o companheiro. E aí, torcendo contra o companheiro, o clima já não é o mesmo, aquela harmonia. E aí, essa harmonia não sendo a mesma, os resultados não vêm. Não vindo, aí é pressão de torcida, é pressão de direção, a confiança do jogador. Que você fala: mas esse cara ele arrebentou lá não sei aonde. Tava jogando fino da bola, o cara veio pra cá, vai resolver. Quando chega, tudo bem. Só que quando ele chega, ele vê um ambiente todo hostil, armado, ele não consegue jogar, ele não tem a confiança de jogar, ele não vai render.